Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, você do signo de Leão. Vamos para uma leitura coletiva para o signo de Leão. Eu sou o Bruno, esse é o canal Major Arcana Tarot. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e vamos entender aqui qual é a mensagem para você do signo de Leão. Então, se você tem Leão no seu Sol, na sua Lua, no seu ascendente, ou se o signo de Leão é muito forte no seu mapa, essa leitura pode ser para você. Lembrando que é uma leitura coletiva, pode não ressoar com todo mundo. Se não ressoar com você, simplesmente não carregue, não leve para sua vida, tá? Mensagens que não ressoam com você. Deixa a mensagem ir para o universo e chegar para quem precisa receber essa mensagem. Eu acredito que a gente, através dessas consultas de tarô aqui no YouTube, eu acredito que elas chegam para a gente muito como por sincronicidade mesmo, sabe? Eu acho que as mensagens chegam para a gente, sempre tem alguma coisa para dizer, tá? Então vamos ver aqui qual é a mensagem para vocês do signo de Leão. Já agradeço a presença, muito obrigado por estarem aqui comigo nesse vídeo, tá? Já aproveita para se inscrever, para receber novas leituras, certo? A gente vai embaralhar mais uma vez, depois eu vou cortar 3 vezes, e aí a gente vai dispor 3 cartas, e a gente segue o fluxo da energia que está na mesa, tá? Então não é uma leitura específica de amor, ou profissional, ou finanças, tá? Geralmente a gente dispõe 3 cartas na mesa, e aí a gente vira o fundo do deck para ver o que está no fundo do deck, e só depois a gente abre as 3 cartas que vieram para a mesa, tá? Para a gente tentar entender o que o tarô quer falar pro pessoal do signo de Leão. Qual é a mensagem? Por favor, tarô, para o signo de Leão. Vamos lá. Vamos dispor as 3 cartas e vamos olhar o fundo do deck, que é o Hierofante. Tá? Então, no fundo do deck a gente tem o Hierofante, certo? Talvez venha falando aqui de uma busca, né, por conhecimento. Talvez você esteja buscando conhecer algo ou entender melhor alguma coisa que no momento você ainda está aprendendo, está começando a aprender, ou alguma situação que requeira aqui, que vai precisar de um entendimento mais profundo e mais técnico, ou mais técnico da situação, tá? Ou a gente pode estar falando de algum tipo de dinâmica com algum tipo de instituição, pode ser instituição de trabalho, pode ser ou um relacionamento com um chefe, tá? Ou com algum tipo de superior na sua vida, no trabalho, ou às vezes na família, um pai, tá? Esse tipo de situação. Vamos tentar entender melhor o que vem agora com as cartas para a gente entender o que realmente é esse fundo do deck aqui que a gente veio o Hierofante para a gente, tá? Então, a gente tem como primeira carta o 10 de copas. Então, realmente pode ser uma questão de relacionamento familiar, tá? Uma dinâmica familiar aqui. 10 de copas é uma carta feliz, porque ela fala de... É uma carta com uma energia muito boa, porque ela fala de felicidade, ela fala de alegria, de realização, tá? Junto da família. Então, tentar entender aqui melhor com as outras cartas, porque o Hierofante também pode ser você nesse papel do Hierofante, né? Pode ser você nesse papel do Hierofante, talvez tendo que tomar algum tipo de... dar algum passo mais preciso
na direção de uma situação onde você precise liderar melhor, e aí eu não digo mandar, mas liderar mesmo alguma situação familiar, sabe? Talvez as decisões que precisam ser tomadas aqui caibam a você, tá? Por conta desse 10 de copas aqui. Vamos ver as outras cartas pra gente entender melhor. A sacerdotisa. Então, realmente, pode ser a sacerdotisa com o hierofante. Pode ser realmente uma relutância aqui, ou uma busca, uma relutância em tomar essa posição, tá? Pode ser no trabalho também. Às vezes dar um passo mais importante que vai te fazer ser uma pessoa que tenha um pouco mais de autoridade, ou que requeira que você tenha mais autoridade, tá? E talvez você tá relutando para dar esse passo aqui por, às vezes, ainda não entendeu direito o que fazer, tá? Sabe? E precisa aqui olhar mesmo para dentro, seguir a sua intuição principalmente, tá? Com a sacerdotisa. Seguir a sua intuição, que esse arcano maior aqui, a sacerdotisa, ele fala pra gente ao mesmo tempo que existem mistérios, né, coisas que talvez a gente não entendeu por completo, ou que a gente ainda está arranhando a superfície, começando a entender, é importante a gente seguir a nossa intuição aqui, sabe? Seguir realmente o que a tua alma tá querendo dizer para você através da sua intuição aqui, tá? Vamos ver a terceira carta aqui. 5 de copas. 5 de copas, ele fala pra gente de uma certa... um sentimento de perda pelo que já passou, né? Ou talvez um apego que a gente tá preso em alguma coisa algum ciclo que já se acabou, ou algum tipo de situação, ou alguma coisa que já passou, tá? Por essas 3 copas caídas aqui, ó. Então, 5 de copas, ele mostra a figura preocupada, né? De uma certa forma até triste pelo que já acabou, e não dá ouvidos e não dá espaço para o florescimento do que está vindo, né? Que são essas 2 copas que estão, no caso aqui, atrás dele, que ele não consegue enxergar. Então, talvez realmente olhar para dentro, para entender, ouvir a intuição, para tentar entender o que são esses novos sentimentos aqui, ou essas novas decisões aqui que podem trazer pra gente, tá? Esse 10 de copas aqui, no tipo de relação que a gente está passando. Aí você adapta pro seu momento de vida. Eu tenho muito forte aqui comigo que é uma situação mais profissional, assim, que não é uma situação amorosa. Pode ser para alguém uma situação amorosa, uma situação dentro da família, mas a combinação dessas cartas aqui, elas me dizem, eu sinto que é mais uma situação talvez de dinâmica de trabalho, dinâmica profissional. Pode ser que você trabalhe com alguém da sua família, um esposo, uma esposa, um primo, uma prima, um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, trabalhe com o pai e com a mãe, entendeu? Então, eu vejo muito esse tipo de relação acontecendo aqui, tá? Então, olhar para dentro, nesse tipo de relação aqui que você tem. Olhar para dentro, seguir a sua intuição, acreditar mais no seu potencial e na sua intuição, não ficar tão apegado às atitudes dos outros ou às suas próprias atitudes que talvez não deram certo, ou a tentativas de alguma coisa que não deu certo, e tentar buscar o novo aqui, tá? Até por isso eu acredito que essa questão do hierofante aqui, que foi como eu abri a leitura, falando dessa questão de que talvez você tenha que aprender alguma coisa, entender alguma coisa melhor, para poder tomar uma decisão, né, mais pautada na clareza e, sabe? E poder
talvez até trazer um pouco mais de autoridade para o que você faz, para o que você fala, como você é visto nos ambientes onde você frequenta ou está sempre no trabalho ou em casa. Tá? Então acredito muito por conta desse Hierofante aqui. Logo abaixo do Hierofante, no fundo do deck, a gente tem um Rei de Espadas, né? Que é uma energia que traz pra gente, que pede pra gente principalmente, que não só pede, mas mostra pra gente, com a postura do Rei de Espadas aqui, uma energia de uma postura de alguém que sabe o que está fazendo. Então, se não sabe o que está fazendo aqui, buscar esse conhecimento, buscar entender melhor o que precisa ser feito para você entrar nessa energia aqui e aceitar essa energia do Rei de Espadas, sabe? De realmente uma postura de quem sabe o que está fazendo, de quem planejou, sabe? Para poder realmente fazer o que precisa ser feito. Logo abaixo do Rei de Espadas a gente tem um mundo. Então é um outro arcano maior, são 3 arcanos maiores na leitura. A sacerdotisa na mesa, o hierofante logo como fundo de deck e a terceira carta do fundo de deck, o mundo. Então realmente começar esse ciclo novo, tá? De você buscar entender ou adquirir o conhecimento necessário, tá? Para poder entrar numa energia de mais autoridade. Eu realmente acho que essa leitura tem muito forte assim na minha intuição, que é uma leitura mais voltada para o profissional mesmo, tá? Então, se não estiver ressoando com você, não tem problema, tá? As próximas leituras podem a gente cuida de você nas próximas leituras, com certeza vai ter alguma coisa para você em leituras futuras. Se você esperava uma leitura de amor, você pode adaptar para a sua situação também, tá? Então, às vezes, você tem um relacionamento amoroso ou de família e sente que alguma coisa está estagnada, precisa melhorar, porque você ou alguém está se apegando demais em energias ou situações passadas e precisa entender melhor, talvez até procurar ajuda de algum profissional. Aí siga a tua intuição aí para saber, tá? Se buscar a ajuda de um profissional, e aí o tipo de profissional você vai saber, você vai conseguir definir melhor qual é interessante para você também, tá? Se for alguma coisa, né? Mas eu tenho muito aqui que é uma situação realmente de trabalho. Então, talvez você está querendo dar um próximo passo, conseguir um aumento, conseguir subir de cargo, esse tipo de coisa. Então, às vezes você está se esforçando, olhando para o que você faz, mas está triste porque não consegue chegar nessa promoção, ou nesse aumento de salário, ou nesse reconhecimento. Então, realmente trabalhar melhor o seu conhecimento e o que você precisa saber para chegar nessas posições mais altas, subir esses degraus que você quer subir, para a gente realmente conseguir enxergar, né, através dessas oportunidades aqui que talvez a gente não está vendo porque está muito preso ao que está fazendo, poder entender o próximo passo. E aí é a tua intuição mesmo que vai te dizer, entendeu? O que você precisa aprender, o que você precisa estudar, o que você precisa melhorar em você, esse tipo de coisa, para trazer para essa dinâmica de relacionamento realização, sucesso, tá? Depende de você, tá? Analisar de fato o que precisa ser feito aqui, tá? Eu espero que essa leitura tenha te ajudado a esclarecer alguns pontos da sua vida agora nesse momento, tenha te trazido um pouco mais de paz e tranquilidade e certeza, que te ajude a refletir o que você precisa para a sua vida nesse momento, tá? Eu agradeço demais a tua presença aqui até agora. Peço que você, se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as próximas
leituras, tá? Se você gostou dessa leitura, deixa o joinha aí, dá o like no vídeo para me ajudar a fazer essa leitura chegar para outras pessoas que gostariam de ouvir essa mensagem ou que realmente precisem ouvir esse tipo de mensagem em algum momento da vida delas, tá? E deixa nos comentários aí o que você achou. Manda no comentário aí se faz sentido para você, se ressoou com você, tá bom? Como que essa leitura te fez você se sentir, tá? E eu agradeço demais mesmo a tua presença aqui até esse momento. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua companhia. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.